Olá, pessoal! Nossa aula de hoje será sobre transporte celular. E qual a importância do transporte celular? O transporte celular é fundamental para que as células de diferentes órgãos se comuniquem, troquem informações, como, por exemplo, o rim, as células renais e as células do coração se comunicam através dessas moléculas liberadas no sistema sanguíneo, nos vasos sanguíneos, para controlar a pressão arterial, que é fundamental para a manutenção da saúde do corpo. Não é só o rim e o coração que se comunicam, todos os órgãos se comunicam através desse mecanismo para estabelecer o bom funcionamento e a saúde do organismo. E como se dá esse mecanismo? Esse mecanismo pode se dar de célula com célula, de célula com o sistema sanguíneo, que vai aí estabelecer então uma comunicação de células uma longe da outra, como por exemplo, eu dei o exemplo do rim e do coração. Então a célula ela vai liberar substâncias para a corrente sanguínea que vão chegar até os órgãos mais distantes, ou ela vai captar substâncias da corrente sanguínea, ou então ela vai liberar substâncias para as células vizinhas, ou captar substâncias das células vizinhas. Isso é indispensável para o bom funcionamento do organismo e a manutenção da saúde. Agora vamos entender alguns conceitos básicos para continuarmos essa aula de transporte. Então, o primeiro conceito é o conceito de solução. O que é uma solução? É a mistura de duas substâncias de forma homogênea. Então, essas duas substâncias serão um soluto e um solvente. Por exemplo, num copo d'água com açúcar, a água é o solvente e o açúcar é o soluto. Um copo de água com sal, a água é o solvente, o sal é o soluto. Então, o soluto vai ser sempre sólido, alguma molécula? Não. Ele também pode ser líquido. Por exemplo, numa solução de gasolina e álcool, o álcool ali representa o soluto. A água ela é considerada um solvente universal, porque dissolve a maioria das substâncias. Então, compreendido esses conceitos, vamos agora para a aula, para os tipos de transporte. Aqui representado, espera só um pouquinho que eu vou pegar o ponteiro, aqui a gente tem a membrana celular com algumas proteínas inseridas. Então, vamos começar aqui. O soluto, o transporte de soluto é denominado difusão. Nós temos vários tipos de difusão. Não importa se o soluto está sendo transportado de fora para dentro da célula ou de dentro para fora da célula. Transporte de soluto é difusão. O soluto ele pode se transportar ou passar de dentro para fora ou de fora para dentro entre os fosfolipídios. Quais são os solutos que fazem esse tipo de transporte? Íons bem pequenos, por exemplo, o oxigênio faz esse tipo de transporte. Esse tipo de transporte onde não há utilização nem de energia, nem de uma proteína que esteja ajudando, a gente chama de difusão simples. A difusão de soluto, ela sempre vai ocorrer do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Como eu tenho aqui, ó, na animação, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 solutos. Então, aqui eu tenho uma concentração maior. Quando eu olho para dentro da célula, 1, 2 solutos, eu tenho uma concentração menor. Então, o soluto vai ter sempre uma tendência natural de passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, até que haja um equilíbrio de soluto, tanto dentro quanto fora da célula. Então, deu para entender aqui a difusão simples. Agora, vamos para outro tipo de difusão. É a difusão facilitada. Vai acontecer exatamente igual, com a única diferença que haverá uma proteína servindo de passagem para esse soluto passar, tanto para dentro quanto para fora. Vai acontecer do mesmo modo, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Esses dois tipos que a gente acabou de descrever é um tipo de transporte passivo.
Por que passivo? Eu não usei energia celular, não houve gasto de energia aqui nesses transportes. Simplesmente o soluto passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado e pronto. Os pequenininhos passam entre os fosfolipídios, os maiores utilizam uma proteína como canal, denominando assim difusão facilitada. Agora a gente vai para outro tipo de transporte, que é um transporte ativo. Por que chamado de ativo? Porque a célula utiliza ATP. ATP é um tipo de energia produzido pela célula, que nós veremos na próxima aula como a célula produz essa energia. Então aí a difusão vai funcionar um pouquinho diferente. Ela não vai transportar do meio mais concentrado para o menos concentrado, que é o natural. Ela vai transportar do menos concentrado para o mais concentrado. Só que para a célula conseguir fazer isso, ela precisa utilizar ATP e precisa ter uma proteína funcionando aí como canal, porque ela vai haver um gasto de energia para a célula. Então, aqui resumidamente, nós vimos os tipos de difusão. Difusão é o transporte de soluto. Nós temos a difusão simples, onde não há a ajuda de uma proteína. Vimos a difusão facilitada, onde há a ajuda de uma proteína para que os íons passem. E o transporte ativo, onde além de haver as proteínas ajudando a fazer esse transporte, há também o gasto de energia pela célula. A bomba de sódio e potássio é um exemplo clássico de transporte ativo, onde a célula vai transportar potássio de fora para dentro, contra um gradiente de concentração, e sódio de dentro para fora, também contra um gradiente de concentração. Vamos entender um pouquinho aqui pela animação. Então, aqui, ó, quadradinho representa o potássio e o sódio e a bolinha representa o sódio. Então, a gente consegue observar que a célula transporta o potássio de um meio onde tem pouco potássio, que é fora, para dentro, que é extremamente importante para a produção de proteína, para a respiração e outros mecanismos celulares. Enquanto ela transporta o sódio, que tem menos do lado de dentro, para fora, também para garantir ali o bom funcionamento dos mecanismos celulares. Isso é fácil ela fazer? Não, porque normalmente as substâncias se transportam naturalmente do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, no caso da bomba de sódio e potássio, para fazer esse transporte, que ele transporta do meio menos concentrado para o mais concentrado, ela utiliza o ATP, um tipo de energia produzida pela célula, que nós veremos na próxima aula como a célula produz essa energia, ok? Nós vimos como as células fazem esse transporte, como ele é necessário para o bom funcionamento do organismo. Agora nós vamos ver por quais mecanismos também ela consegue captar ou liberar substâncias. Então, um dos mecanismos é a exocitose, que a célula utiliza para produzir uma certa quantidade de substâncias e liberar essas substâncias para um meio extracelular ou na corrente sanguínea. O outro é a endocitose, que nós temos a pinocitose, que é a entrada de substâncias em solução, ou seja, substâncias misturadas ali no meio aquoso. A célula vai invaginar a membrana até criar uma estrutura onde ela vai internalizar essa substância e que vai ser liberada ali na estrutura ou na organela específica. E o outro método, e o outro mecanismo é chamado de fagocitose. Fago vem de alimento, onde a célula vai projetar pseudópodes, englobar a substância ou a molécula, internalizar e, a partir daí, seguir, se for uma bactéria, matar essa bactéria,
dissolver um vírus. Esse processo é muito utilizado por nossas células de defesa. Então, vamos agora para 2 animações para entender melhor. Isso aqui é uma pinocitose. Um momentinho só, deixa eu pegar aqui o ponteiro. Onde, então, a membrana celular invagina, engloba essa solução e leva para dentro da célula. E agora a fagocitose, que é uma imagem de microscópio real, onde uma célula de defesa engloba bactérias. É possível perceber que ela projeta esses pseudópodes, engloba as bactérias e segue aí para o processo de neutralização desses micro-organismos. Nós vimos que a difusão é o transporte de soluto, tanto para dentro como para fora. Vimos tipos de difusões diferentes. Agora nós vamos ver o processo de osmose. Osmose é o transporte de água. Então, o transporte de água vai se dar do meio menos concentrado, ou seja, com menos soluto, para o meio com mais solutos. Então, aqui, ó, tenho representadas as moléculas de água e aqui, essa bolinha verde, os solutos. Então, aqui eu tenho 1, 2 solutos. Do lado de fora da célula, eu tenho 1, 2, 3, 4 solutos, certo? Então, eu tenho uma concentração de soluto maior do lado de fora das células. Então, a água que está do lado de dentro da célula vai ter uma tendência natural de sair do meio intracelular para o meio extracelular, que é o que está mostrando aqui o esquema, a figura, a animação, ok? Agora vamos entender um pouco da tonicidade química ou da tonicidade celular num meio líquido qualquer. Quando uma célula está num meio líquido, que esse meio líquido fora da célula tem a mesma quantidade de soluto que o meio líquido dentro da célula, nós denominamos que essa solução é uma solução isotônica e a célula vai se apresentar de forma normal, com volume normal. Agora, quando eu tenho fora da célula um ambiente hipertônico, ou seja, muito soluto, a tendência vai ser o quê? Que a água de dentro da célula saia para esse meio, para fora da célula, tornando assim a célula murchas, né? A célula talvez até se ressecar. E, por último, uma solução hipotônica, ou seja, eu tenho um pouco soluto fora da célula e muito soluto dentro da célula. O que vai acontecer? A água vai sair de fora da célula, vai ter a tendência de passar de fora da célula para dentro da célula até a célula inchar, ficar com um volume muito grande e até estourar em alguns casos. Então, vamos ver aqui na animação para entender um pouquinho. Então, aqui, ó, numa solução hipotônica, ou seja, tem mais concentração de soluto dentro da célula do que fora da célula. Então, a água tem a tendência de entrar para a célula até ela ficar inchada. Numa solução isotônica, a passagem de água ali vai ficar normal, né? Nem inchar a célula e nem murchar. Agora, numa solução hipertônica, tem muito soluto fora da célula e pouco soluto dentro da célula. Então, a célula vai perder muita água para esse meio e vai, então, murchar. Isso é um exemplo clássico que acontece no nosso dia, como, por exemplo, quando a gente tempera a salada e deixa lá um tempão temperada com sal e as células dos vegetais tendem a perder água para o meio e junta aquela aguinha na salada e a salada ou alface murcha, perdendo até o seu sabor, né? Não fica tão legal. Por isso que não é bom temperar a salada com muita antecedência. Agora que nós finalizamos a explicação,
Eu deixo algumas questões dirigidas para vocês, que nós vamos realizar do mesmo modo que realizamos a atividade anterior. Vocês vão resolver as questões no caderno, só as respostas. As questões dissertativas, tentem explicar com as suas próprias palavras, e as questões de alternativas, anotar a alternativa correta. Aqui na questão 4, é para completar com uma dessas 3 palavras cada item aqui que está faltando. E vocês vão pôr isso na ordem para que eu possa depois corrigir e retornar para vocês as dúvidas com as questões que vocês não tiverem entendido.